Hoje o nosso convidado, porra, em off aqui, o cara super simpático, velho. Fica até difícil chamar de doutor, mas é um doutor, estudou pra isso. Ele é o Luiz Abílio. Tudo bom, doutor? Boa noite, Cláudio. Tudo bom? Boa noite, Acaone. Boa noite, doutor Abílio. Como é que vai aí? Satisfação imensa estar aqui na sua presença nesse projeto de Opa! vocês. A satisfação é nossa, cara. A Quando, satisfação é nossa. quando o doutor Acaone me fez o convite, não pensei duas vezes, rapidamente aceitei. Fiquei ansioso porque a demanda tá alta. Quando ele me chamou, só tinha vaga aí para 3 semanas. Curte podcast? Hoje, minha principal fonte de informação aí é o podcast. Há um bom tempo aí, minha principal fonte de informação é a rádio, e com essa transformação aí que a rádio está tendo em televisão, podcast, nessa questão, agora ainda mais, hoje é trabalhando no escritório e lá sempre ligado em podcast, rádios online, essas questões aí. Pois é isso que é o grande barato. Dá para você trabalhar, dá para você escutar e ficar bem informado. Você falou tudo, sua principal informação hoje, então é podcast. Exatamente, exatamente. É aí a evolução do rádio para o podcast, né? Que, na minha opinião, não deixa de ser uma evolução. Tudo que já existe e muda e é uma Não, temos evolução. que acompanhar, na verdade, porque é o seguinte, o podcast é um programa de rádio. Só qual a diferença? O rádio tradicional, se você não escutar naquele horário, daquela programação, Acabou. perdeu. Esse não, fica gravado, entendeu? E a forma também de fazer a coisa é diferente. Pelo menos a gente tenta acompanhar aqueles que fazem uma coisa assim mais tranquila, que é o nosso caso. Não temos pauta, não temos roteiro, para a coisa acontecer de verdade. E eu gosto de me sentir assim, quanto menos eu conheço o convidado, eu, Melhor. eu fico mais atraído pela coisa. Não que eu não queira bater papo, conversar com meus amigos, entendeu? Vão vir amigos aqui que a gente sabe da história, gente interessante. Mas no caso, por exemplo, do Dr. Luiz, que eu não conheço absolutamente nada dele, e hoje eu fiz questão até de não perguntar, porque eu abro sempre assim, perguntando o nome, eu tenho, né? Eu pego antes o nome, a idade e onde nasceu. E eu não quis nem perguntar isso hoje. Hoje eu quis só saber, só anunciar o Dr. Luiz Abílio. E agora que eu vou te perguntar, e aí, doutor? Qual é a sua idade? Onde você nasceu? Qual é a sua origem? Então, partindo aí agora para a Inquisição, né? Eu tenho 27 anos, nasci aqui em Brasília, sou filho aí de nordestinos. Meu pai e minha mãe são da Paraíba, do sertão da Paraíba. Chegaram aqui no DF, fizeram vida e eu e uma irmã, ambos nascidos aqui no DF. Iniciei aí o curso de Direito e final de 2017 consegui me formar. Em 2018 ali, abril, eu estava com meu OAB na mão e iniciei aí minha labuta na advocacia. Mas já era um sonho desde criança ser advogado ou foi descobrindo com o tempo? Não, não, essa questão da advocacia foi uma questão muito de influência de familiares, em questão que sempre eu conversando com eles, eles falavam, ó, você tem uma boa argumentação, ó, você tem que ser advogado. Um primo meu, Leonardo, sempre falava muito essa questão, ó, você tem que ser advogado, você tem uma boa argumentação. E aí eu entrei na faculdade de Direito, mas não pensando em ser advogado. Qual a faculdade aqui em Brasília que você fez? Foi a Unieuro. Ela fica União. ali em Sim, Águas Claras. L2. Ah, tem na Não, Águas Claras em também, né? Águas Claras. Tem uma na L2, uma na Asa Norte e uma em Águas Claras. É, Eu eu fiz tenho, na eu de tenho um Águas Claras. amigão, assim, na verdade, meu melhor amigo, quando ele é Caio. Ele também tá trancado lá na Unieuro, mas eu tenho certeza que ele vai voltar a fazer, Vai, com Vai sim. certeza. né? E aí, doutor, vocês trabalham juntos? A gente está com um projeto agora de abrir uma filial, né? Aqui de frente ao Ciópolis, aqui no Valparaíso. Então, a gente se conheceu fazendo pós-graduação, né? Direito penal e empresarial. E aí, a amizade fluiu, o trabalho fluiu. Pelo Foi... que eu vejo, o doutor Marcos sempre traz pessoas que ele conheceu num curso, ou conheceu num local trabalhando, e aí você sente segurança naquela pessoa, forma Sim, uma sim, sem amizade, dúvida, sem e aí dúvida. cria a tal Os da laços. o advogado sempre tem aqueles negócios de associados, né? Parceria, Tem Vocês as estão como parcerias, as isso. parcerias, parceria, né? a Mas parceria. por que aqui no Val, aqui no estado do Goiás? Você mora por aqui? Não, não, eu moro na Samambaia. Ah, mas é perto. É, É perto. exatamente. Mas aí a gente viu essa questão daqui ser uma central de flagrantes, é, numa região que, infelizmente, o índice de criminalidade é alto. Então, enxergamos uma oportunidade e decidimos abrir
essa filial que vai ser tanto a filial dele quanto filial minha, porque eu também tenho um escritório principal em Brasília. Ah, você não trabalha no escritório do Não, Dr. não. Marcos. Você tem o Não, seu? eu tenho o meu Onde é que é seu É uma escritório. escritório? fusão dos escritórios, né? Meu escritório fica em frente ao Parque Shopping, no Centro Empresarial The Union. Ali é o Sim, Quality sei de. Hotel e o Centro Sim, pô, Empresarial ali The é Union. bem aqui, subindo aqui, mais perto do que o Exatamente. seu, né? Pegou o pistão ali no reto. Aí eu sou sócio de um grande amigo que também conhecemos na E vai vir pós-graduação, pra Que cá vai em vir que breve. aqui também vai vir depois. aqui em breve, que é o doutor Sérgio dos Anjos, e a doutora Renata Xavier, Que que inclusive também... a semana que vem é a doutora Renata. Exatamente. Aí na pós conhecemos o doutor Marcos e nessa questão, cada um com seu escritório, mas sempre ali tendo um contato, sempre tendo aquela forma de atuar muito parecida, aquela questão do advogado combativo, o advogado que sempre preza pelo melhor ao seu cliente, independentemente se ele vai ficar mal visto por uma juíza de direito, por um juiz de direito, o advogado que não tem vergonha de ir até a delegacia ao horário que o cliente requerer, entendeu? Porque a gente tem isso como trabalho. Então você é criminal, óbvio, né? Sim, Mas sou além de advogado. criminal, você atua em outra área também? A gente tem os nossos clientes empresariais, que a gente trata como ali a menina dos olhos do É porque escritório, né? Porque cabe é aqueles problemas na justiça que é como, né, como área criminal para poder resolver também, não é isso? ali é mais a questão voltada do... Hoje em dia, o empresário também é muito massacrado pelo Estado. Sim, mas eu falo assim, por exemplo, o cara deveu o seu cliente e tal, e não quer pagar, deu um golpe. Entra É, tudo, porque Sim, entra a parte tudo. de cobrança, de cheque, então, aí Isso, entra criminal, empresarial, né? consultivo, isso. Exatamente. exatamente. Aí tem um Exatamente. especialista para E isso, por como é que vai se exemplo. chamar ali o escritório ali, o novo escritório, já sabe? 3AC. 3. AC. O AC eu sei que é É do porque é Acaone e Cardoso, né? Não? isso. Vai ser dos Exatamente. Anjos, Azevedo, Acaone e Cardoso. Maravilha. Muito em breve a gente vai colocar imagens aqui. E falando em E a Miri imagem, também, né? Que não pode esquecer, sim, por com isso. certeza. Falando em imagem, gente, você que tá ao vivo tá vendo aí nossa primeira parceria. Olha só, hein? Menos de um mês de programa, a gente já tem uma parceria, Show de entendeu? bola. Camisas importadas, 4 linhas. Só entra lá, pessoal que gosta de futebol, basquetebol, voleibol. O cara tem uma linha de camisas diferenciada por um preço diferenciado. E o cara joga bola, né? Joga bola com a É, você gente. É conhece, né? E craque, ele teve craque. aqui, ele fez aqui um programa com a gente, vai ao ar, se eu não me engano, quarta-feira que vem. Eu E ouvi o ao vivo. ah, você viu ao vivo, né? Pois é, quem viu ao vivo, olha que barato, viu? Show de Assistir de bola. novo. E aí, na sua família tem algum advogado? Não, não. Na minha família, eu sou o primeiro advogado e o primeiro bacharel em direito. É. Primeiro bacharel em Mas quando direito, você foi primeiro para a área do advogado. direito, você queria ser já advogado? Não, aí a gente volta no assunto que eu estava falando, né? Eu Ah, ingressei na faculdade com essa ideia não tanto fixada. você Aí, queria fazer direito, bacharel em estava direito. fazendo direito, pensando ali, quem sabe, um funcionarismo Concurso público, público, né? algo assim, vendo que essa é a minha praia, mas não sabendo em qual coqueiro eu ia fazer minha sombra, assim dizer. Ah, pois é. Ah, Porque tem até uma pesquisa que hoje em dia 90% da galera que está fazendo direito começa pensando em concurso e público, né? funcionarismo público. É. Aí tem uma fase na faculdade que a gente passa, que a gente chama de prática jurídica, né? Que é obrigatória, uma matéria obrigatória. E a faculdade tem uma sala dentro do fórum, onde os alunos vão para ir para o front ali, atender pessoas com hipossuficiência que precisam de um atendimento jurídico, Eu chamo de treinamento isso. um É um treinamento. treinamento, né? Aí foi onde eu me senti tomado ali pela advocacia. Eu falei, essa aí vai ser o caminho que eu vou seguir. O pessoal deu esse tema para você explorar hoje aqui, ó. Coisa complicada pelo nome assim, tem que ser uma pessoa que entenda bem, viu? É, tem que ser um especialista. Excepcionalidade das prisões processuais. Fala um pouco sobre isso aí pra gente. Por onde Esse começa? tema é um tema que eu gosto muito. Por quê? Porque hoje em dia, o que é para ser tratado como uma excepcionalidade vem sendo tratado como regra. Existe sim a possibilidade de um cidadão ser preso antes de ser
condenado com uma sentença condenatória transitada em julgada, certo? Aconteceu isso aí, um caso bem relevante esses tempos agora, com esses negócios da Lava Jato, não foi? Exatamente. Onde o Hum. STF até firmou um entendimento, entendendo ser possível a prisão quando já exaurida a segunda instância, mas mesmo antes do trânsito em julgado, da sentença condenatória, e agora eles meio que voltaram atrás nesse entendimento. O entendimento do Teori Zavascki, né, falecido ministro, já foi superado, então voltou o que era antes. Então, considera-se a pessoa inocente até o quê? O trânsito em julgado. Enquanto não for mais possível de ter nenhum recurso, presume-se aquela pessoa inocente. Então, a regra é o quê? Que essa pessoa Não vá preso. não vá presa. E para ser presa, precisa fazer o quê? A motivação, que é o que o doutor está falando. Essa motivação, na maioria das vezes, é uma motivação inidônea. O que seria uma motivação inidônea? Ela não condiz com o que a letra da lei quis dizer ou quis aplicar no momento da gênese da lei, do início da lei. Então, é muito importante saber, por exemplo, o que é uma garantia de ordem pública, o que é uma aplicação da lei penal, que isso aí o doutor vai estar explorando melhor para a gente, até para entender como é que se fundamenta a prisão e se esse fundamento ele é o quê? Verídico ou é idôneo, como nós falamos, ou não. Não é não, Pois doutor? é, mas então já dá para entender que vocês já não concordam com isso. Porque você falou que está se tornando regra. Exatamente, a gente não concorda nem com as formas que as prisões cautelares vêm sendo aplicadas pelos magistrados atualmente, porém concordamos com recente entendimento do STF, que diz que a prisão só pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Que faz mais lógico. Porque o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que é a exigência atual, não impede o quê? A decretação de uma prisão preventiva, que é a prisão processual, que serve para resguardar o processo, não a sentença que a pessoa foi condenada. Então, assim, durante o processo, sem ser formulada a culpa ainda, a pessoa já está respondendo esse processo, o réu já está respondendo esse processo preso. E essas decisões que vêm sendo fundamentadas de forma totalmente inidônea. Como, por exemplo, a lei traz a ordem pública, numa questão abstrata. O que é ordem pública? Cabe ao magistrado interpretar o que é ordem pública. Essa interpretação já foi fixada com diversos vetores. Por exemplo, reiteração criminosa configura risco à sociedade e necessidade de resguardar a ordem pública. Porém, a gravidade em abstrato do delito, por exemplo, que é o crime que o cara cometeu naquele momento, não pode ser usado. Tentando aqui explicar Explica da forma que você... mais povão. da forma mais povão que você simples. preferiu. O cara que cometeu aí 10... Deixa eu ver, um crime sem violência. Furto. Um 10 5-7. furtos. 10 furtos. 10 Então, um furtos. 5-7 tem violência. Um 5-5. Um 5-5, desculpa. Tá vendo? Vamos para um aqui com menos violência, zero violência. O tal do 171. O estelionato. O estelionato. Vamos supor que o cara que cometeu aí 12 estelionatos reiteradamente. Sempre sendo preso e posto em liberdade. Sendo preso e posto em liberdade. Uma pausa aí. Ele sendo detido, aí Sendo vem preso em um bom flagrante. advogado lá, vê a brecha na lei e coloca ele para responder aquele processo em liberdade. Isso. Exatamente. Tá Sendo vendo? preso, Essa é a língua que a gente entende. sendo preso em flagrante, passando por audiência de custódia e em audiência de custódia conferindo a ele o direito de responder o processo em liberdade. Só partir fazendo um adendo aqui no doutor, só para ficar mais claro. Por que essa pessoa está passando pela audiência de custódia? Porque a pena em abstrato varia de 1 a 5. Sim. Se a pena fosse até 4, aquela questão do delegado. O delegado ele teria que arbitrar uma fiança. Como é de 5, ele tem que passar necessariamente por uma audiência. Geralmente, pra galera entender, o crime de estelionato vai de 1 a 5. De 1 a 5. Então, necessariamente tem que ter custódia. Tem que ter O custódia. delegado não tem competência para arbitrar a fiança. Se fosse apenas de 1 a 4... Um furto simples, por exemplo, 1 a 4, o delegado mesmo pode ter feito a liberação com E pagamento. geralmente quando o cara é réu primário, de 1 a 4, muito difícil ele vai ir preso, né? Ele vai ter outras opções. Pagar fiança,
fazer prestação de serviço. Não, mas aí já é comunidade. sentença. Hã? Essa questão Não, é a sentença, mas cadeia puxando ali, Sim, sim. dificilmente, dificilmente, né? Mas aí a gente, adentrando já muito à frente do assunto, a gente entra numa questão para você ver como essa questão da excepcionalidade das prisões processuais está sendo mitigada hoje, que em certas situações que mesmo a pessoa sendo condenada já vislumbra-se que ela não será presa, os magistrados a mantêm Ainda presa. mantém. Doutor, deixa eu fazer uma brincadeira aqui, mas é sério. Eu não sei se já é uma turma boa que está acompanhando o programa, acho que esse aqui é o 6º ou 7º programa, mas você parece que é tipo artista, porque tá lotado de gente aqui mandando recado para você. Tem a Cláudia Santana, o Pedro, tem a Ana Flávia 21 falando que é um ótimo tema, tem o Maicola 1.8 também tá aqui ao vivo com a gente, Marcos Vinícius, tem uma par de gente já dando porque credibilidade ao seu... Eu divulguei para os amigos aí. Mas É então... amigo e família. Então é E grande, cliente, amigo. e cliente. Cliente. Então, e aí, continuando aí nosso papo aí, diga aí, vem cá, o cara foi detido, vocês conseguem fazer ele responder o processo em liberdade, Porque é a regra. porque é a regra, e depois do julgamento, ele pode sim ficar preso antes da segunda instância condenatória, não é isso? Se o juiz entender que surgiu algum dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Por quê? Porque se ele foi condenado em primeira instância, que é o juiz comum, juiz de piso, Sim. e a defesa veio com recurso de apelação e ele está respondendo o processo solto, a regra é responder o recurso Solto também. solto. Mas o direito brasileiro já teve épocas, tempos passados, obscuros, que para você apresentar um recurso, você tinha que se entregar preso. Olha, esse tema dos que você já trouxe aqui, doutor, é um dos mais interessantes, na minha opinião. Sem dúvida. Assim, pro povo, pra gente. Porque é o que tá rolando aí. De prisão. É esse papo do, por exemplo, uns defendendo que pode sim ficar respondendo dessa forma e outros dizendo que não. É só o que a gente escuta. E os exemplos maiores que rolam é Lava Jato. Sim. Agora, me explica essa situação ali no contexto, por exemplo, desse processo do Lula. Ó, assim, Vamos ver, cabe? Antes de entrar nessa questão Ah. específica do processo do Lula, entrando um pouco nesse assunto que você trouxe, da sociedade estar debatendo isso, eu acho que a principal coisa que a sociedade tinha que entender que essas resguardas, que a Constituição, que é dita como Constituição cidadã, porque é uma das constituições mais cidadãs do mundo, e o Código de Processo Penal é feito por próprio povo, certo? Se a mídia deturba essas questões por conta da política brasileira, porque acaba sendo que os políticos brasileiros usam muito dos ditos subterfúgios da lei. Aí faz com que esse povo crie um ranço, assim, entre aspas. Mas o povo, o cidadão, tem que entender que essas garantias são suas. São deles também, entendeu? O direito de responder um processo em liberdade é do povo. Eu trago aqui o exemplo que, para mim, foi extremamente satisfatório, não a questão em si. Esse ponto que eu vou pensar especificamente foi muito satisfatório, que foi aquela questão que aconteceu com o deputado Daniel Silveira. Sim, eu ia perguntar. Não estou falando que foi a questão dele ser preso, a questão do que o STF fez, a forma que conduziu o processo, não. O que foi satisfatório naquela questão, e eu bato o pé nisso que foi, é porque ele era um deputado que criticava a audiência de custódia, que falava que um advogado que defendia um cliente em audiência de custódia era tão bandido quanto esse cliente. Isso é hoje, tipo visão de policial, que ele era policial, vocês sabem, né? Sim. E após o STF fazer aquele procedimento com ele sem custódia até o momento, ele Sim, surgiu. se insurgiu, o advogado dele se insurgiu e acabou que fizeram a audiência de custódia onde foi conferida a liberdade para ele. Se manifestar contra. Pessoal, o pessoal de apoio ali tá perguntando o que é insurgir. O que é insurgir? Se manifestar contra. É isso mesmo, É. a ideia principal é essa. Se manifestar contra. É. Agora saiu hoje, ou foi ontem já, uma nova decisão sobre esse caso.
Vocês acompanharam? Não, né? Não. Então, depois, na próxima vez, a gente vai falar nisso novamente. Porque houve a prisão dele. Aí, sério, uns. Porque o massa do direito é isso. Uns é desse lado, outro desse. Sério que foi totalmente contra o que está escrito na Constituição. Ele tem foro privilegiado. Ele pode falar como deputado, expressar suas opiniões e ter a garantia disso. E o ministro Alexandre passou por cima de tudo isso e mandou prender o cara. Qual é a sua opinião? Eu acho que assim, a questão do rito processual utilizado não foi correto, certo? Mas eu só acho que o deputado Daniel Silveira só está sentindo o que a maioria dos cidadãos brasileiros Comuns. aí de baixa esfera social, de baixa escala, sente. O problema dele foi mexer com Que gente é grande. Ele tá tipo, sentindo, galera, o que o que o o cara que povão comete um sente. crime ou uma contravenção e não tem dinheiro ali para correr atrás de responder as coisas soltas, ou não sabe como chegar no caminho de um bom advogado que não vai cobrar por aquilo, porque tem esses programas de pro bonos, não é verdade? Não é isso que quer E a dizer? Defensoria Pública tá aí. Defensoria Pública também. Exatamente, só que a questão da Defensoria Pública, ela atua ali na audiência de custódia pro forma, porque mesmo que uma pessoa que não merecia for posta presa preventivamente, o defensor público não vai mover revogação de prisão, não vai mover habeas corpus. Essas já são peças processuais que não competem à defensoria. Então, essa pessoa, por uma análise ali do juiz da audiência de custódia, vai responder o processo preso até o final. Até porque muitas Aí, ao vezes. final, o cara ele respondeu todo o processo preso e, ao final, ele é condenado numa pena no regime semiaberto. Então, a prisão processual é mais dura do que a prisão que ele vai ser condenado após a sentença. É muito grave essa questão. Aqui no Brasil, o STF uma vez fez o que ficou chamado como o estado de coisas inconstitucionais, que o próprio Supremo identificou que os presídios brasileiros são inconstitucionais. Por quê? Porque não cumpre o que a Constituição diz. Nesse mutirão que o STF fez, liderado pelo ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, ele identificou um cidadão que estava preso preventivamente, ou seja, não tinha tido sentença ainda. A questão do cara foi o seguinte: marcou uma audiência, não foi ninguém, nunca remarcaram. E ele estava preso preventivamente há 16 anos. Como é que pode uma coisa dessa? O tempo da prisão preventiva é maior do que o cumprimento de pena. Eu até ia dar um exemplo aqui de um caso prático que nós tivemos. Um cliente nosso tinha acabado de fazer 18 anos, uma semana depois estava na clínica de reabilitação, teve um intempério lá dentro, perdeu a razão, deu 3 facadas na pessoa, foi colocado como tentativa de homicídio na forma simples, porque se fosse consumado, era de 6 a 20. Como ele nunca se envolveu com nada, a pena, via de regra, tem que ser o mínimo. Só que a tentativa ela tem uma causa de diminuição de pena, ou seja, essa eventual pena final dele tem uma diminuição de 1/3 a 2/3. Ou seja, no final, se ele fosse condenado, a pena final dele seria entre 2 e 4 anos. Jamais seria um regime fechado. Então, a manutenção da prisão dele preventivamente se torna o quê? Desproporcional. Por quê? Porque até mesmo se ele for condenado ao final, o regime dele não daria uma prisão no regime fechado. E mesmo assim, o entendimento enrijecido aí dos tribunais, né, principalmente esse caso específico aqui, Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, acaba fazendo o quê? A manutenção da prisão dessa, e muitas vezes a gente tem que recorrer a STF, STJ, para tentar o quê? Que façam cumprir a lei, porque cada comarca, principalmente aqui no estado do Goiás como um todo, cada juiz está querendo colocar um código debaixo do braço e as regras próprias dele, não só como juiz, como delegado, então a gente tem essa grande dificuldade. E, assim, uma coisa que eu, no meu pouco tempo aí de advocacia, observo é o seguinte: quanto mais o legislador que é o que cria as leis, Câmara, Senado. Câmara, Senado, positiva que a prisão
preventiva, as prisões cautelares são excepcionalidade, os juízes vão ao contrário. Contrário senso. Eles enxergam que estão afrouxando lá, a gente tem que pesar aqui, porque é conforme eu já disse. Já teve épocas no direito penal brasileiro que para você apresentar um recurso, você tinha que se entregar preso. Que se sua pena, em primeira instância, fosse superior a 10 anos, a prisão preventiva era automaticamente decretada, independentemente de justa fundamentação. E, com o passar do tempo, foi se enxergando que isso era abusivo. E isso vai se enxergando com o quê? Com as consequências dessas leis. Vai vendo pessoas que passam 7 anos presas e ao final é absolvido. Aí fala, ó, isso tem que ser revisto. Aí vai se revendo. Só que automaticamente, na medida que o legislativo vai moderando essa questão, o judiciário vai podando. Recentemente, no pacote anticrime, no que ficou conhecido como pacote anticrime, Encabeçado pelo ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, não é isso? Sim, teve Exato. uma grande participação no projeto. Ele foi o pai, mas acabou que tomaram dele, né? Com as grandes mudanças que fizeram, assim, no texto, no corpo do que ele escreveu. E sempre uma lei brasileira, com a política que temos hoje no Brasil, aqui já saindo dessa seara... Nem esquerda, nem direita, mas... Saindo dessa seara de direito que estamos falando e falando como cidadão, a gente vê que toda lei que é criada, ela ainda tem que passar pelo crivo do STF. A gente já discutiu aqui. Porque é o seguinte, explicar aqui, galera. O pessoal tá falando, a gente tá no celular, porque aqui é pau pra toda obra, viu? Vai acostumando aí que vai ser sempre assim. O que a impressão que dá hoje em dia, eu já li isso também, é que os três poderes, eles parece que estão mudando, querendo agir no lugar do outro. Parece que o judiciário quer agir mais no lugar do legislativo, entendeu? Tá perdendo a essência. É. Tem a divisão justamente para cada um atuar naquilo que foi composto. Mas não, aí é o legislativo querendo atuar como judiciário, E o judiciário como E legislativo. assim vice-versa. Hoje eu li que o Estado de São Paulo proibiu o governo federal de fazer propaganda sobre um tipo de remédio. Eu não cheguei a ler completo, só vi aquela chamada, eu vou depois me aprofundar sobre isso. Cara, é uma bagunça generalizada. E o cidadão comum, ele fica descrente, entendeu? Totalmente. Ele fica descrente. Eu nunca vi falar tanto e falar mal dos 11 juízes, dos ministros do STF, como de uns 3 anos para cá. O grande problema, Cláudio, que para chegar hoje a ser um ministro do STF, a gente sabe que depende de indicação. Pois é, eu achei erradíssimo. Então é muito complicado. Como cidadão, eu queria ver o cara passar em primeiro lugar num concurso público para ministro do STF. Aí o cara era... Eu te digo isso porque você vai olhar a composição dos ministros, a maioria foi colocada aí. Também saindo por interesses políticos. PT elegeu a maioria dos ministros. Depois agora o Bolsonaro... Agora o Bolsonaro já colocou o dele. Mas aí o que acontece? Você acaba polarizando essa questão e o perdendo a FHC colocou o dele na época. Aí você vai ver que na maioria dos questionamentos, aquilo que realmente tem um embate maior, aquelas pessoas que são contrárias, geralmente é porque foram colocados de governo diferente. Senão tá todo mundo naquela mesma linha de pensamento. E essa questão é muito ruim. Então, o que teria que se modificar? A forma, como é o quê? Constituída a forma quando esse ministro chega a essa escala. Então, teria que ter uma alteração na estrutura. Então, a forma o quê? Aí teria que fazer o quê? Uma emenda constitucional ou uma nova Constituição para fazer o quê? Toda essa alteração. Assim, que a gente sabe que é meio utópico, né? A gente pensando sempre com a mente dos governantes atuais, né? Porque eu sempre tenho uma percepção pessoal que a forma que a questão foi escrita é muito boa. Se ela fosse aplicada com os interesses em prol da sociedade, com Não os é o que interesses acontece. sociais, Não é o que entendeu? acontece. Porque uma lei pode ser escrita, reescrita, revisada. Se ela for aplicada com interesses difusos, obscuros, ela nunca vai ser boa. Ela nunca vai ser boa, porque um concurso público, por mais que você crie ali critérios objetivos, vai chegar uma hora que vai ser uma avaliação pessoal ali, por exemplo.
só fazendo um gancho aqui no que o doutor Abílio está comentando, é muito difícil, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui nos casos de violência doméstica. Muitas vezes, quando a juíza é mulher, ela não chega nem a analisar o processo, porque o papel dela é o quê? Olhar todos os fatos e em cima dos fatos ela conseguiu o quê? O seu convencimento motivado em cima das provas. Mas muitas vezes nós já tivemos inúmeros casos no escritório que infelizmente a mulher estava querendo só prejudicar o ex-marido ou ex-companheiro. Vou contar aqui um caso prático só para fazer esse adendo. Conte. Teve um caso que eles estavam querendo fazer uma separação, o imóvel só era do nosso cliente, ele comprou antes do casamento, tudo. Essa pessoa disse que ele teria dado uns tapas no rosto dela, mas com cobertor por cima para não deixar marcas. Aí já ficou uma situação um pouco meio complicada. E a única coisa que ela queria era o quê? Justamente a casa dele. Então, quando saiu as medidas protetivas, nós não fomos contrários às medidas protetivas de afastamento, de ligação, não, porque meu cliente realmente queria não ter nenhum tipo de contato, até porque eles não estavam mais juntos. E realmente ela estava procurando ele, fazendo, desculpa a expressão, a vida dele um inferno. Mas nós nos insurgimos contra um item da medida protetiva, que era ele sair da casa dele. Ora, se a casa é dele, se ela tem trabalho, se ela tem condição de se manter, por que que ele vai sair da propriedade dele e deixar ela no local? Então a gente se insurgiu contra essa medida específica e no final a gente conseguiu demonstrar que ela montou todo esse subterfúgio para ficar com a propriedade dele como meio de vingança. Então tem esse deturpamento da lei. Agora, se nós não tivéssemos ido, se a juíza, nesse caso, a gente frisa, não tivesse feito o papel dela, que ela chegou, analisou prova, documentação, tudo, se tivesse falado, não, é porque eu sou mulher, a vítima é mulher, realmente está certo que ela falou, a gente não teria revertido essa questão. Então, a lei está ali e deve ser interpretada independente se é A, se é B, se é meu parente ou não. Então, ela tem que ser, o juiz tem que ser imparcial. E na maioria das vezes a gente sabe que isso não acontece. Isso é de praxe. A gente tava falando em off aqui, você falou assim, pode mandar pergunta aí que eu driblo pra direita, driblo pra esquerda e faço o gol. Não é verdade? Eu quero saber sua opinião pessoal. Só na analogia mesmo, É, porque se for não. no futebol mesmo. Eu quero saber sua opinião pessoal sobre esse caso que já tem umas 3 semanas que vem. Uns advogados, tipo o Cacai, que é um nome que não precisa estar dizendo quem é, defende o que o STF fez em relação aos processos do ex-presidente Lula, né? Que um ministro foi lá, com a canetada, acabou com tudo, e outros defendem o lado do ex-ministro e juiz Sérgio Moro. Dizem que a Lava Jato foi uma coisa espetacular e tal, e outros defendem que houve excessos. Quero Sim. saber sua opinião como advogado, como pessoa. Aqui vai minha opinião como advogado, cidadão e eleitor, pode-se assim dizer. É, a questão do ex-presidente Lula é a seguinte: não foi declarada a absolvição dele com base em provas, primeiramente. Foi declarado uma questão de incompetência de foro. Mas depois de tanto Falaram, tempo, né, cara? aí a gente Vai vai lá, entrar vai lá. lá, vai lá, que a gente tem que se Falaram meter. que Curitiba não seria competente para julgar tais processos. Quem seria competente seria a Justiça Federal do Distrito Federal. Em Brasília. Acontece que o quê? Esses processos já tem muito tempo, já foram, já teve sentença condenatória em segunda instância, até no Tribunal Regional competente à região do Foro de Curitiba, que é o TRF4. Então, assim, o Supremo Federal já havia se manifestado sobre a competência do Foro de Curitiba e já havia declarado esse foro competente, certo? Então, assim, Aí depois, agora mudou toda a opinião. o que eu entendo é o quê? Que, mais uma vez, o Supremo se furtou a sua competência de guardião da Constituição e foi fazer política. Por quê? Porque naquela época não tinha força popular para proferir uma decisão desse cunho, pela popularidade do, na época, juiz de direito Sérgio Moro,
enfim. E hoje, o Sérgio Moro é uma pessoa impopular. Tanto a esquerda guarda ranço dele, quanto a direita o considera traidor. Então, ele não tinha mais força política e, aproveitando-se desse momento de baixa força política do ex-ministro Ministro da Justiça, Sérgio Sérgio Moro. Moro, o Supremo Federal deu essa Constituição. Porque, assim, baseado em direito, há muito tempo não vem se aplicando o direito e Constituição no Supremo Federal. É, Vem se fazendo politicagem. você me Espero respondeu o que eu queria escutar. que Então, sua opinião não tenha é... ninguém ouvindo aqui Não deles tem lá. nada, hein? Oxi. Deles lá. Não, mas, pô, Mas opinião... se A liberdade de tiver... expressão, né, meu irmão? Pô, Sem de dúvida. falar o que pensa. Olha, você falou que o Sérgio Moro hoje tá fraco, é como se fosse um traidor, porque é o seguinte, o que dá a entender é que aquele camarada, ele tinha tudo até para ser um próximo presidente da República. Sem dúvida. E ele, quando eu vi ele abrir a mão da carreira dele e apoiar o então hoje presidente Jair Bolsonaro, ficou ali no ministério, não deu muito certo, saiu, e hoje em dia diz que ele está muito bem empregado, uma empresa grande lá e tal, e todo dia fala em Sérgio Moro, todo dia sai alguma coisa, e ele não fala nada. Ele não Sim, fala nada. Eu acredito que, pô, se ele tinha a intenção de entrar para o mundo público, para a carreira pública, e ele foi lá, viu que não era a praia dele, falou, deixa eu voltar para minha área, ficar ganhando meu dinheiro direito. aqui. Não, E é um cara muito inteligente. até O que ele porque. fez ele foi chamado de herói. E assim, Não que o país precise de herói, entendeu? Mas ele foi chamado de herói, um herói Mas uma nacional, das críticas moderno. feitas é justamente esse. Ele deixou de fazer o papel dele de legislador, de juiz, para assumir esse papel patriótico de herói. Porque a partir do momento que você combina com o Ministério Público, é como se eu estou aqui com o doutor Abílio. O doutor Abílio é o promotor, olha, faz tal e tal linha de defesa, ou faz tal e tal requerimento que eu vou dar. Eu estou intervindo no processo. Onde está a minha sim. imparcialidade? Então, o erro dele foi aqui. Então você acha que ele foi parcial? Ele não foi imparcial, ele foi parcial. Então, você acha que ele foi parcial Foi parcial. é, acho que então, o próprio STF, Sim, acho que foi o sim, Gilmar sim. Mendes que falou que era sim, parcial e sim. Eu acredito tirou todos que os créditos do que ele fez. a única questão aqui é que o meio utilizado através do habeas corpus, na minha técnica, não seria o meio adequado de se arguir uma nulidade processual naquele momento. Então você acha que ele foi parcial? Foi parcial. E você, O, Sérgio Moro. Sérgio na Moro? época de juiz, ele foi parcial. Porque ficou com. Agora sim, é sempre complicado a gente Gente, saber quando é se parcial é porque tem aquelas. uma particularidade, Sim, Isso, sim. né? exatamente. Qual é Imparcial essa é parte? como ele Não, deveria exato, é ser. pra galera Agora, a entender. particularidade dele foi o quê? A forma que ele atuou junto com os procuradores, Para conduzir uma condenação. porque assim, os procuradores são quem acusa, certo? O juiz quem julga. A partir do momento que tem conversa privada entre procurador e juiz, o juiz falando o que o procurador deve fazer, como ele deve escrever a petição, está demonstrada a parcialidade dele no caso. Então, um Ele está advogado do disposto a. nível do advogado Kakai, que acusa tudo, ele, na opinião de vocês, ele tá com a razão, então. Ele está com a razão em relação a arguir a nulidade. Agora, no meu entender, o momento processual e o modo como foi feito através de um habeas corpus e uma decisão monocrática de um ministro não seria o correto. É complicado, cara, é muito complicado. A gente fica assistindo aqui dos bastidores, nós, cidadãos comuns, É, tem que ter alguém, assim, tem que escutar a opinião, por isso que eu perguntei, eu quero saber a opinião de quem está, que concorda que os procedimentos da Lava Jato são corretos, foram corretos, que não teve essa parcialidade, e aí vem o outro e fala, não, houve sim, não podia agir dessa forma, porque assim, parece para mim que um juiz, ele pode fazer reuniões ali com aquele pessoal que estava Ele não os pode promotores. induzir como é que o não. procurador tem que Mas foi fazer para. provado isso, doutor? Tem as imagens. Aí o conteúdo das Essas imagens é imagens não foram sempre aquelas complicado. adquiridas através de hackers? É Mas aquelas ele não pode imagens entrar do no hacker. processo, Não, porque é de uma forma ilegal? justamente, a prova ilícita não pode ser utilizada, Então, mas peraí, então vocês estão dando opinião como cidadãos. cidadão. Como cidadãos. Claro, vocês conhecem da lei, mas pelo que a gente viu, não pode ser usado. Sim. Essas provas que os hackers conseguiram
sobre essa transmissão de forma de É a, agir é a teoria do do fruto das juiz. árvores envenenadas. Se a prova foi obtida por meio lícito, ela não deve vir para o processo, mas não quer dizer que o julgador não viu. Sim, porque, não, mas, por E, exemplo, e na mesma forma não quer dizer que já entrou no ouvido do ministro ali do STF isso. Sim. E a questão do incompetência de foro se baseava justamente na parcialidade do juiz. Justamente. É porque qual que foi o grande problema? Quando foi alocada a competência tudo para Curitiba, deixou de se ver o foro do local onde aconteceu as situações. Se aconteceu um problema em São Paulo, via de regra, o foro deveria ser São Paulo. Mas aí eles fizeram o quê? A reunião dos processos através da prevenção. E aí depois veio justamente essa tese de quê? De incompetência. Mas se lá no início já tivesse sido Foi. manifestado e comprovado, não teria esse problema todo. Mas é igual o doutor falou, naquela época, às vezes, essa tese não teria o quê? Uma popularidade para ser aceita. Agora, igual infelizmente estamos tratando, por conta da política e através, no meu entender, de um remédio constitucional que não seria o mais adequado, e ainda mais através de uma decisão monocrática, foi aceito. Um Olha, cidadão comum, para ser bem sincero, um cidadão comum, se fosse feito isso, não, jamais ia ser analisado dessa Sim. forma. Tanto o próprio Supremo viu que a decisão monocrática ficou muito ali. ficou ruim Ficou para eles complicado mesmo. de se aceitar, que levou a questão para o Plenário. pleno. Levou para o plenário É muito debater. é muito assunto interessante. Toda vida que vem vocês aqui, advogados, e a gente fala dessas coisas atuais que estão acontecendo, eu tenho certeza que a galera fica muito empolgada em escutar, e tem gente como eu, cheio de dúvida, aí pega uma opinião técnica igual a de vocês, e que bacana, eu não esperava essa posição de vocês, né? Formei aqui na minha cabeça que seria o contrário, porque eu vejo muito essa opinião aqui do grande advogado aqui de Brasília, não vou mais citar o nome dele, só cito se ele vem aqui, é muita pretensão. Ou não, né? E é muito assunto, por isso que a gente tem que continuar nesse nosso projeto de sexta, tá trazendo gente para debater direito, Eu até porque é bacana queria, demais, eu cara. até queria fazer um adendo aqui, não arrochando nosso convidado hoje, mas eu queria fazer uma pergunta para ele pessoal, o que que ele acha se a mídia ela tem uma certa influência nesses julgados, né, e principalmente relacionada a essas prisão cautelares aí. Qual que é o papel da mídia nessa aplicação dessas medidas? De forma positiva, negativa? O que que você entende sobre isso? Eu acho que a mídia tem grande parte nessa questão das prisões cautelares hoje. Por quê? Porque existem várias e várias, meio que um padrão jornalístico, aquelas reportagens assim, fulano foi posto em liberdade não sei quanto tempo depois de cometer o crime. Essas chamadas totalmente sensacionalistas faz com que aquilo que eu já trouxe aqui pra gente hoje, a própria sociedade crie um ranço do, do Instituto. Porque, no fim das contas, é o certo. Isso veio do Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, que fala que toda pessoa presa em flagrante tem que estar diante de uma autoridade competente, que é o juiz de custódia. Lá no juiz de custódia vai se analisar. E a regra é a liberdade. Se não tiver uma motivação Então, justa para prender, tem que soltar. se não tiver ali os requisitos, ordem pública, ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal, tem que soltar. Então, Mas assim, a mídia, ela aí influi mais pro lado positivo ou negativo, na sua opinião? a mídia influi no lado negativo, que Pronto, é tá? o Aqui quê? ninguém fica em cima do muro, Que é não. o quê? No sentido dos magistrados se verem obrigados a aplicar prisões cautelares, com medo de soltar uma pessoa e vir uma reportagem dessa. Fulano que cometeu um assalto foi posto em liberdade não sei quantas horas É depois. complicado mesmo, Res- porque o pessoal, o povo todo aí, o cidadão, o cara cometeu crime, tem que estar preso. Mas ele esquece que o mundo dá voltas, Bandido bom é bandido né? Isso morto. não existe, o mundo dá voltas, cara. Deixa eu te falar, você vai vir aqui uma próxima vez, tá? Tomara. Não, tomara eu. É porque você Então, vê que o papo é interessante e voa, é. né? O papo voa e fica muita coisa indo no ar. E aí, da próxima vez, eu sei que você vai dar uma malhada, uma coisa bem forte pra gente
debater bem legal mesmo assim. Eu queria até abrir Eu quero que você agradeça, mande beijo pra namorada, se tiver, pra mamãe, papai. Fala o que você quiser, que agora o tempo é seu. Eu queria antes agradecer a você, Que é isso, cara. Eu que agradeço. porque, conforme eu já disse, eu gosto muito disso aqui e eu sempre meio que tive um sonho de um dia, quem sabe, participar de algo como esse, né? E tá aqui hoje falando do meu trabalho, com o meu sócio, sobre aí, sobre Seu dia a dia, o que se trabalha. política, coisas que a gente gosta. Só não vai falar do É, Vasco dele, viu? Senão dá briga. Do nosso Vasco. não, aí se entrar nesse É, assunto, melhor não, vamos se deixar pra entrar nesse próxima. assunto, a gente vira à noite. Entendeu? Quer mandar um Então, abraço pra alguém? então para mim é muito especial. Eu te agradeço É. Que demais. isso, quem agradece Você é a hoje gente, está cara. realizando um sonho de uma Que pessoa. isso, cara, fala isso não. Sério, sério. Aqui a gente é muito simples, a gente tá com esse projeto aqui, ó, estudando, copiando os grandes, entendeu? Errando muito, porque a gente é amador, mas a gente quer se tornar profissional nessa área aqui, de passar entretenimento, prestação de serviço, que isso aqui é uma prestação de serviço. É por isso que o pessoal tem que aprender, entrar em contato, mandar mensagem, fazendo suas Interagir, né? perguntas, interagir com a gente. É um canal ainda pequeno, mas se ele continuar nessa linha, eu não tenho dúvidas que vai alcançar muita gente. Principalmente, pelo menos aqui em Brasília e Barra, Goiás, Sim, que não tem nada parecido, porque eu pesquiso e ainda não achei. Se tiver, pode mandar para mim. Se tiver gente que tem interesse, se você tiver amigo que tem interesse em vir aqui, tem. de qualquer área, não precisa ser de direito, entre em contato aqui Sexta com é a... a da lei, mas tem o doutor Dias. Entre em contato aqui com a produção aqui, com o nosso diretor, ele é nosso diretor, pô, doutor Marcos, entendeu? E a gente atende, marca, a gente resolve isso com certeza, tá? Não tem abraço para ninguém? Tem Tem para quem? abraço. Vai abraço aí minha mãe, meu pai, minha irmã e todos os meus outros familiares que estejam assistindo, amigo. Amigos. Matheus, vai um abraço para você, Matheus. Eu também tô devendo 2 abraços especiais hoje que eu ia mandar, se você não fala, eu tava esquecendo. Um é pro Dova e o outro é pro Alessandro. O Alessandro até pedindo desculpa que eu errei o nome dele da outra vez. Doutor, e você? Eu primeiro quero já deixar aqui os nossos ouvintes aí instigados aí que semana que vem a doutora Renata Xavier vai estar aqui conosco, né? Ixi, Um tema mulher mais muito tenso. importante, até por conta da nossa região aqui voltado para o direito imobiliário. Então ela vai falar aí sobre as garantias contratuais de seguro habitacional. Inclusive eu já estou fazendo aqui o convite para o doutor Abílio também, se ele quiser participar da nossa banca aqui. Não, isso que eu ia Já vai falar. ficar. No dia que você não puder vir, você, E a gente tinha conversado disso sobre ele. você, E entendeu? a gente Vamos tá- combinar isso. A gente tava lá no churrasquinho, eu falando, mano, já pensou eu sou teu substituto lá? Isso, Quando você porque tiver tem cansado, compromissos, né, eu pô? vou. Se enrolou, pá. Isso é uma ótima ideia. Cabe Fechou, tranquilo fechou. isso. Agora, esclarecendo assim, ó, em público, que todo mundo vê. A doutora vai estar lá. A gente sempre faz a chamada. Doutora? Renata Xavier. Doutora Renata Xavier, advogada. O tema a gente vai colocar lá embaixo, a nossa comunicação, entendeu? A nossa chamada que é padrão desse tipo aqui, ó. Que as coisas vão evoluindo, né? A gente quer colocar esse tema só na parte de quem abre embaixo, colocar aqui só a doutora Renata, e o tema é para quem tem que abrir, ler. E aqui a gente entra com o tema, mas também prepara Show de ela, bola, porque show de bola. a gente fica curioso, quer saber de onde é que a doutora vem, aquela coisa toda de sempre. Beleza? Fechou então? Fechou, É isso? valeu. Desculpa qualquer coisa, Que é isso? entendeu? Vou falar aqui, você é nota 10, cara. Pô, é bom uma coisa assim, ó. Leve. Espontâneo. Nós estamos tendo sorte, né? Porque o último também que você trouxe, o doutor Gustavo, né? É o nosso Também ficou, presidente lá eu da percebi que a gente associação. ficou à vontade, falou assim, bem Doutora tranquilo. Tayane, a Doutora gente vê na Tayane, sequência no- crescente aí. porque assim, é o pessoal jovem, né? Vocês são jovens, pô. Sim. Então já tem que ter falar diretamente também pro povo jovem, pro público jovem. Aqueles senhores, advogados de 50 anos, só de profissão, a gente sabe que eles têm um jeitão mais fechado, mas cabe também, Sem dúvida. né? Cabeça aberta. Gente, é isso então? Então, pedindo aqui, por favor, para você se inscrever no canal. Vai lá no YouTube, inscreve no nosso canal, por favor. Dá o like se gostou. Tem o Instagram, tem o Facebook. Pessoal, muito obrigado aí pela presença, por ter escutado a gente, quem está escutando. Muito obrigado por estar assistindo, vendo a gente aí ao vivo. Lembrando, acabou o programa aqui, ele sai da rede social e aí depois a gente anuncia quando ele volta, nas quartas-feiras, meio-dia. A gente anuncia qual a quarta, qual a data, entendeu? É sempre 1 ou 2 semanas lá na frente. Para todos, muito obrigado, boa noite, fica com Deus e até a próxima. Um abraço Fomos. a todos.
É basicamente isso aí, meu irmão. Entendeu?